Realização Centro Universitário Internacional Uninter, curso de Gestão Financeira em parceria com a TV Profissão, ISTV e RMCTV. Olá, estamos de volta para mais um bloco e neste bloco que compõe o último programa da série Economia de Primeira, Debates para o Desenvolvimento, a atualidade de Celso Furtado, e que homenageia o centenário de Celso Furtado, nós entendemos que fosse mais importante trazer um número maior de representantes das instituições que apoiam o projeto. Além disso, apresentar aqui o nosso agradecimento para a Uninter, o Grupo Uninter, que apoiou de primeira hora esse projeto, e ao sistema composto pela TV Profissão, pela RMC-TV e pela ISTV. Os nossos programas podem ser vistos nesses canais e também podem ser vistos nos canais de YouTube, onde ficam disponíveis. Nosso próximo convidado será o professor Daniel Weigert Cavagnari, economista, doutorando em sustentabilidade ambiental pela UTFPR, é mestre em políticas públicas e gestão da educação. Tem MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e é um especialista em tecnologia da informação. Atualmente ele é coordenador dos cursos de gestão financeira com ênfase na era digital no Grupo Uninter. Tem larga experiência docente em economia, finanças, tecnologia, tanto presencial quanto em EAD. É consultor pela CMA Consultores, associados na área de auditoria, finanças, custos e TI. Autor de livros e conteúdos didáticos em finanças e economia digital. Na área de TI tem experiência em programação, análise e gerenciamento de sistemas. Então, conosco, nos brindando também com informações sobre a mais atualizada tecnologia, o professor Daniel Weigert Cavagnari. Olá a todos. Obrigado, professor Daniel, pela oportunidade de falar sobre ciência e tecnologia nesse evento tão importante que são os 100 anos de Celso Furtado. Um visionário acima de tudo, que deu início a uma série de condições e discussões dentro da economia, colocando informações importantes e principalmente as históricas, trazendo a nossa vida, a nossa prática em si e colocando o Brasil e até a América Latina como países de primeiro mundo, com certeza, em relação à economia. Bom, o caso é que agora a gente vai falar sobre ciência e tecnologia. Acho que são temas que encaixam muito bem na visão e nas ideias de Celso Furtado. Ciência e tecnologia, ela parece que anda paralela, ela anda separado da economia, mas não é por aí. Ciência e tecnologia faz tudo, está tudo dentro da economia. A questão é, o que a gente tem de ciência e tecnologia, de desenvolvimento? Seria a energia? Seria as tecnologias em si? Na verdade, eu posso dizer que são de tudo. Mas uma em particular eu venho trazer aqui para vocês, para a gente conhecer um pouco mais e ter uma visão um pouco mais ampla do que ela é. Para quem já ouviu falar, por exemplo, de Bitcoin, criptomoedas, é exatamente dessa tecnologia que eu estou falando. Não das criptomoedas em si, não do Bitcoin ou de alguma coisa relacionada à especulação econômica, entre outras coisas, mas da tecnologia que está por trás disso. Eu vou falar sobre o blockchain. O blockchain é uma tecnologia em si que ela é utilizada para fazer com que a criptomoeda ela funcione. Por exemplo, no nosso curso lá de gestão financeira na Uninter, gestão financeira digital, nós temos um curso que chama-se Blockchain, Criptomoedas e Finanças na Era Digital, justamente tratando dessa tecnologia agregada a essas questões financeiras e a economia em si. Eu tenho o costume de chamar, inclusive, esses temas de economia digital. Economia digital tem diversas colocações, mas essa em si é aquela que trata da questão da criptomoeda e do blockchain em si. Vamos falar um pouco sobre blockchain. Dá uma olhada nos slides lá. O blockchain é justamente uma revolução digital. É uma tecnologia, ela é utilizada pelo Bitcoin. A história que a gente tem ali, que em 31 de outubro de 2008 foi publicado num grupo uma mensagem eletrônica chamada Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System,
no caso assinado, né, para esse envio, por Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto dizem que é o inventor do Bitcoin, mas ele pode ser só um codinome de um grupo que pode ter inventado o Bitcoin. Existem várias definições para quem inventou, vários se apresentaram sobre isso, mas isso não é o mais relevante. O caso que o blockchain, né, que foi lançado junto com o Bitcoin, ele é uma coisa que pertence ao mundo agora, assim como a internet. Então, por exemplo, em 3 de janeiro de 2009 é registrado o primeiro bloco do Bitcoin, de valor zero, denominado bloco Gênesis. Esse registro atribuiu uma recompensa de 50 Bitcoins. Até aí tudo bem, temos o surgimento da primeira moeda, da criptomoeda Bitcoin. Mas o que faz uma moeda existir, ser independente e confiável ao mesmo tempo? Aí é que está a questão. Veja bem, o que faz o Bitcoin, a moeda eletrônica, ser uma coisa tão segura? Lembrando que na época você tinha aquele lançamento de 50 Bitcoins, e um Bitcoin na época não valia absolutamente nada, no final do ano valia pouco menos de alguns centavos, né? E hoje um Bitcoin, para você ter uma ideia, ele ultrapassa os 60 mil reais. Então, essa é uma condição justamente do que? Especulativa, né? Mas o que fez uma moeda digital, uma moeda criada digitalmente, que não existe nenhuma representação física, pode valer tanto? A primeira coisa que faz ela valer tanto é justamente a segurança. O que atribui essa segurança é o blockchain. O que é o blockchain? Bom, vamos trocar em miúdos isso, vamos falar sobre o blockchain, do que ele é em si. O blockchain, vamos imaginar que ele é um arquivo de computador, tá? Aqui, sabe aquele arquivo que você cria, algumas planilhas eletrônicas? Vamos dizer que ele é o blockchain. E ele está jogado na rede, ele está na mão de todo mundo, ele pertence a todo mundo. Todo mundo que se interessa por ele, né, para conhecer esse registro, esse arquivo, pode ter uma cópia, ou parte da cópia dele. Então todo mundo compartilha um pedaço, ou pelo menos ou em todo, ou em partes, esse arquivo. Aí já tem a primeira parte da segurança. Por que isso? Porque digamos que lá dentro desse arquivo existem vários registros de operações financeiras, né? De pagamentos, de recebimentos, de criação de moeda. E se alguém tentar burlar isso, alterar, milhares de outras pessoas têm uma cópia original, que não foi burlada. Então por aí já começa a segurança do blockchain. A outra questão é que ele possui algumas chaves de segurança. Não estou falando só da criptografia em si, a criptografia é aquela que esconde os números, as letras. Mas ele tem uma tecnologia de envolvimento. Como se você tivesse, por exemplo, para você descobrir o que tem no conteúdo desse bloco, você tem que resolver um enigma matemático. Você resolve esse enigma matemático, o que acontece? Imediatamente é aberto o bloco e essa pessoa, ou como a gente chama, como chamam no meio de criptomoedas, o minerador, né, que descobriu esse bloco, ele vai lá e vai começar a testar ele. É claro que ele não vai fazer isso sozinho. Todos os outros que estão por trás dele vão verificar se ele está fazendo o atestamento correto. Ou seja, se as informações que estão lá têm uma origem. Se aquele dinheiro tem uma origem, se essa operação é real, se isso não foi criado aleatoriamente ou por alguém tentando criar uma fraude. Uma vez que isso foi atestado, o bloco é fechado e é gravado. E ele nunca mais pode ser alterado. Isso significa que se você alterar um bloco lá no começo, né, dos registros, lá, digamos que tem mais de 1 milhão de registros, né, de movimentações financeiras. Se você alterar o primeiro, você altera toda a chave dos demais. Isso invalida completamente o blockchain. Isso mesmo, qualquer alteração que você faça nele é invalidado automaticamente. Essa é a segurança do blockchain. O que tem por trás disso não é a moeda em si. A moeda é só para demonstrar que se eu posso confiar num arquivo de computador, né, no blockchain em si, que grava registros em bloco, né? Imagina esses registros em blocos como se fosse uma tabela mesmo, né? Com dados de informações. A pessoa que fez a movimentação, o valor da movimentação, a data, tudo isso está guardado lá dentro de cada bloco desse, que seria um registro, né? Ou um bloco pode ter vários registros ao mesmo tempo, mas isso não vem ao caso. Agora imagine usar essa tecnologia para outras questões relacionadas à economia.
Eu posso utilizar o blockchain para criptomoeda, sim. É confiável? Pô, é tão confiável que uma criptomoeda Bitcoin vale mais de 60 mil reais. E ela vale isso justamente pela confiança dela. Mas veja bem, quando eu estou falando em confiança do blockchain, eu estou confiando no arquivo, na operação dele, no processo em si. Como você chega até ele por uma trade ou dando dinheiro ou outras coisas, são outros meios que não têm a mesma confiança ou a mesma segurança que tem o blockchain. Mas existe a segurança. Vamos dar uma olhada nos slides lá, vou mostrar mais um pouquinho sobre isso. Mas o que é exatamente o blockchain? Em termos financeiros, a blockchain para as criptomoedas foi fundamental para que houvesse, acima de tudo, confiança nas operações financeiras. Mas sua aplicação é só para criptomoeda? Não. E não é só o processo digital em si, não é uma criptografia. Assim, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de processo que possua textos, números, imagens, ou seja, quaisquer dados, a segurança, a independência está justamente nesse processo. Olha só, vamos lá do seguinte lá. Veja só, o problema controle centralizado de movimentações, né, nos processos financeiros tradicionais, ou pagamentos e recebimentos, são centralizados, ou seja, apenas um gestor da instituição, ele controla o recebimento. Dá uma olhada nesse desenho aí que a gente tem e veja que as movimentações que estão acontecendo ali dentro são de entrada e saída de dinheiro. E em volta, esse controle centralizado, ele está distribuindo para todos os demais em volta dele. Tá? Enfim, a confiança é centralizada. Por maior e mais complexa que seja a segurança, existe a possibilidade de fraude. Ou seja, se eu alterar esse que está centralizando tudo, todos os registros, eu já criei a fraude. Né? Então a fraude é a única garantia, ou seja, dessa forma centralizada, as possibilidades de alterar os registros ou forjar dados é simplificada. Muda-se um dado, todo o processo admitirá. Ou seja, se adultero um número, o total será mudado e a fraude será chancelada. Enfim, o custo com a auditoria é certo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se, por exemplo, eu tenho uma movimentação financeira dentro de uma área, de uma empresa. E como é que é isso? Isso funciona num setor centralizado, tá? Veja bem, então eu pego lá, eu tenho aqui as movimentações financeiras e estou eu controlando, eu sou o setor financeiro, estou centralizado ali. Se eu for lá e modificar esse registro, se eu for lá e pegar um livro caixa e modificar ele, já está valendo. Para poder descobrir essa fraude, eu vou ter que contratar uma auditoria para fazer o levantamento disso e, por um acaso, se ela der sorte, em muitos casos, ou se ela for bem assim, chegada a essa condição, ela vai perceber essa movimentação. Então ela vai descobrir o defeito que vai acontecer. Tá bom, ela vai descobrir o defeito. E daí? Bom, mas isso eu já gastei com auditoria, já levei um tempo para o processo já foi danificado, ou seja, a fraude já aconteceu, milhares de reais ou dólares podem ter sido perdidos nisso. Bom, isso para movimentação dentro de uma empresa, de dinheiro, centralizada. Agora, se eu usar uma tecnologia blockchain e criar um mecanismo para alimentar essa tecnologia, eu não preciso centralizar esse controle. Esse controle pode estar na mão de muita gente. Um exemplo disso. Digamos que eu tenho uma movimentação de compras na minha empresa. Aí essa movimentação de compras, o que eu faço? Eu crio uma tecnologia blockchain. E eu faço assim, esse arquivo é um arquivo público para a empresa. As movimentações que eu faço de compras lá, todos os departamentos têm acesso do mesmo arquivo, do mesmo blockchain. E inclusive os meus fornecedores têm. Né? Eu posso até ter um escritório de auditoria que vai controlar essa movimentação. Né? E qualquer um que tentar fazer alguma fraude, alguma modificação nesse arquivo, ele vai ser percebido. E se ele, claro, o registro blockchain pode pertencer na mão de todo mundo, mas ele não precisa estar aberto, ele pode ser criptografado. Só alguém, quem descobrir o que está escrito no bloco, é que pode atestar. A questão do blockchain é que ele exige uma premiação. Veja bem, como é que é a premiação que funciona no blockchain da criptomoeda? Vem um minerador, descobre, por exemplo, um nonce, né, que eles chamam, que é um número que está lá, e você vai resolver um enigma, vai descobrir o conteúdo desse bloco e você vai atestar o bloco.
E para isso, por ter conseguido descobrir isso, você vai receber um prêmio. O prêmio são os bitcoins, né? Hoje está em faixa de acho que 8 bitcoins que ele recebe como prêmio, que é bastante dinheiro, né? E como é que eu faria isso dentro de uma empresa controlando contas a pagar? Eu posso fazer, por exemplo, pegar várias empresas de contabilidade para fazerem auditoria. Aquela empresa que conseguir abrir o bloco descobrindo o enigma que foi criado pelo blockchain, ele vai fazer a auditoria, que é atestar o registro do bloco. E ele vai receber um prêmio por isso. Eu vou ganhar não só o tempo que eu vou ganhar com isso, mas eu vou economizar muito dinheiro. E, claro, que o atestamento daquelas informações vão ser muito mais seguras. Bom, eu estou falando de blockchain para o uso só da movimentação financeira. Contas a pagar, contas a receber, todas as movimentações. Agora imagine para os processos burocráticos da empresa. Vamos dar uma olhada nos slides. Aqui, ó. No blockchain, como funciona? E se não houvesse um centro? E se o livro-caixa da empresa fosse todo compartilhado? E se cada página desse livro-caixa perdesse a validade? Caso as páginas anteriores fossem alteradas, o que aconteceria? Vamos para o seguinte. No slide seguinte. Usando a tecnologia blockchain, cada registro gravado possui a informação dos blocos anteriores e do próximo bloco. Cada indivíduo que opera tem uma cópia do livro, como a gente viu, todo ou em partes. Se houver tentativa de fraude, terá que alterar todos os registros anteriores e de todas as cópias dos livros existentes. No blockchain, o processo é justamente a segurança. Deixa eu mostrar para vocês aqui no slide seguinte como é que funciona o blockchain. Então, lembra que eu falei para vocês que ele é um arquivo de dados, né? E dentro desse arquivo você tem registros, que pode ser, você pode imaginar isso como uma tabela. E lá algumas informações básicas são o seguinte: o número do bloco, o hash, que é justamente a digital, né, desse bloco. A digital que eles chamam ali é pegar todos os dados que estão escritos ali e ele criptografar e transformar no nonce, né, que é o nonce do bloco zero, que é esse que vai ser descoberto por um enigma. Vai ser jogado um algoritmo e ele vai esconder esses dados, transformando isso num nonce. O que eu quero dizer é o seguinte: se você coloca lá os dados pode ser qualquer coisa, geralmente da criptomoeda é o valor que foi movimentado, se foi entrada, se foi saída, quem fez isso, que data que aconteceu isso, mas pode ser outra coisa, podia ser, por exemplo, um cadastro de pessoas. Então eu coloco lá o seu nome, né, e sua idade e seu telefone. Para você ter uma ideia, se eu tirar o tracinho ali da escrita do telefone, ele já muda todinho o nonce, todinho o hash. E veja que quanto mais dados eu vou cadastrando, mais longe, mais seguro o bloco fica. Por quê? Porque se eu alterar o bloco 0, o bloco 3 fica automaticamente invalidado, ou seja, tudo que está para frente. Eu estou falando do bloco 0, bloco 1, bloco 2, como vocês estão vendo. Mas o blockchain ele já tem mais de 1 milhão de blocos. E desse 1 milhão de blocos, agora imagine se eu vou lá e altero o bloco 10. Do 10 em diante, até o 1 milhão, todos os blocos são invalidados. O arquivo é completamente destruído só por alteração de um registro. Então a segurança está justamente nisso. Vamos ao slide seguinte, aliás, eu vou mostrar. Aqui é um exemplo, né, de como que funcionaria, né? Isso aqui é uma simulação que foi feita lá pelo site do Anders.com, né? E ele faz uma simulação do funcionamento do blockchain. Veja que os dados eu coloco a informação que eu quiser ali, ó. Nome, nascimento, local, pode ser qualquer tipo de dados, né? Qualquer coisa que você colocar dentro do blockchain, ele vai proteger. Vamos ao slide seguinte, que é a mesma coisa, só uma modificação, que é demonstrando justamente, quando você mexe num bloco, ele invalida todos os demais, né? E no slide seguinte, vou trazer um exemplo para vocês da Everledger e os diamantes. O que ela faz, essa empresa? Ela cria diamantes com um processo, diamantes que quem conhece, né, por exemplo o zircônio, né, é um diamante fabricado em laboratório, né, então você bota lá pressão e calor dentro de um carvão e transforma ele num diamante fabricado, né. Ele é um diamante que ele tem, digamos assim, a dureza do diamante que é conhecido, que é encontrado naturalmente, né? Mas, claro que cada uma empresa tem o seu processo de fazer esse diamante. E quanto mais puro for esse processo, mais caro, mais vai valer, né? Então essa Everledger, ela tem um processo próprio de fazer diamantes. E ela para atestar e assegurar a quem vai comprar um diamante dela,
que o processo foi seguido exatamente como se esperava, cada processo, cada passo a passo, desde a fabricação, ou melhor, desde a extração do carvão até o processo de processamento desse carvão e transformando ele num diamante, ele é demonstrado e é gravado num blockchain. Então, quando você vai comprar esse diamante na loja, está lá no registro do blockchain tudo por onde passou esse diamante, atestando que ele é real. Ou seja, ele proporciona a história de um diamante desde a sua origem até o cliente final, garantida justamente pela tecnologia blockchain. Agora, além de processos de caixa financeira, imagine as possibilidades do uso do blockchain nos negócios. Compras de orçamento, fila de transplantes, registros contábeis, registros de imóveis, supply chains, processos judiciais, inventário de bens, entre muitos e muitos outros. Ou seja, qualquer que seja o processo, burocrático ou não, que exija precisão e evite fraudes, pode ser aplicada a tecnologia blockchain. Vamos ao slide seguinte. Mas a partir de quando o blockchain será oficialmente usado, gente? Você já parou para se perguntar nisso? Antes de ir para o bloco seguinte, eu queria dizer para vocês o seguinte, o blockchain já está sendo usado em mais de 50, 100 aplicações, de tudo que você pode imaginar. E uma das questões mais importantes é que quem se apropriou dessa tecnologia foi justamente a economia. Então, em tudo que você pode imaginar que existe um processo econômico em si, pode ser burocrático, pode ser privado, pode ser público, não importa. Se tiver tecnologia blockchain, ele tem garantia. O que eu quero dizer é, imagine se você pudesse criar um mecanismo de distribuição, né, digamos, de cestas básicas em comunidades carentes. Um processo, um programa em si realizado. Todo mundo sabe que em algum momento ou outro pode acontecer de existirem fraudes, desvios, entre outras coisas. Agora, se um processo desse você coloca ele em prática, e aí você vai calcular as perdas, 10, 20, 30, até 50% de perda financeira, de perda de produto desviado, e que prejudica justamente a quem vai receber esse tipo de assistência, se eu colocar uma tecnologia blockchain, a possibilidade de fraude é zero. Sabe o que é possibilidade de fraude zero? É que eu não posso modificar. Se eu modificar, imediatamente já é esclarecida ou determinada a fraude, e isso você corta o mal pela raiz, você pega ali no começo. O blockchain é tão seguro assim, gente, se eu estou trabalhando com moeda digital no mercado, se elas já são moedas que servem para você comprar, para você ter ela em trânsito, para você especular com essa moeda, imagine qualquer outro tipo de processo. Vamos pegar um exemplo bem típico. E se eu colocasse blockchain, por exemplo, em registro de imóveis? Você sabe qual é o processo burocrático para registro de imóveis? E vai no cartório, e vai no registro, e faz o processo aqui, e faz o processo ali. A coisa chega a ser desgastante de tanta garantia que você precisa para atestar que aquele imóvel é seu e que não foi feito nenhum tipo de fraude. Por isso é tanto cuidado. Agora imagine se eu pusesse esse processo dentro de um blockchain. Não seria fantástico? Pois já existe. Eu vou passar um vídeo bem rápido, de 3 minutos para vocês perceberem o quanto é fantástico esse uso da aplicação do blockchain em registro de imóveis. Vamos lá dar uma olhada no vídeo? Primeira transação imobiliária do país por meio do blockchain. Essa tecnologia, que já é utilizada nas criptomoedas, pode ser aplicada em vários tipos de transações. Este prédio comercial na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi o primeiro do país a ser vendido sem a necessidade de ir a um cartório físico. A transação foi feita por meio de um sistema eletrônico. Todo o processo de escritura, lavradura e registro de imóvel levou 20 minutos. No modelo tradicional, leva quase um mês. O envolvimento com os cartórios foi muito simples. Os clientes também se sentiram muito seguros, o que para a gente era importante, né? A operação foi feita por meio de uma plataforma que permite acompanhar serviços de cartório em ambiente virtual. De acordo com o fundador da empresa que desenvolveu a plataforma, tem a mesma validade e segurança de um processo no cartório físico, graças à tecnologia conhecida como blockchain. Blockchain nada mais é do que um livro-razão único que existe na rede,
onde todos os atores que compõem a rede, todos os cartórios que estão envolvidos naquela rede, eles têm uma cópia do mesmo livro-razão com todas as transações ali validadas. No mundo de hoje, grande parte do que conhecemos funciona num sistema centralizado. Um órgão, como um cartório de imóveis, por exemplo, concentra todas as informações de imóveis em um determinado território. O sistema blockchain é baseado em uma rede distribuída. Não existe uma entidade central. Todos os pontos estão encadeados em uma rede de computadores, de forma criptografada, garantindo confiabilidade e segurança. Esse sistema é a base das criptomoedas, como o Bitcoin. A palavra blockchain vem do inglês e significa cadeia de blocos. Isso porque a tecnologia funciona por meio de blocos, que guardam as informações conforme vão se encadeando. Todo o histórico é rastreável. Quando você faz uma transação num blockchain, ocorrem vários quebra-cabeças matemáticos, vamos dizer assim, que são resolvidos e que validam aquelas transações. Então, você transfere a confiança de um agente intermediário como bancos, empresas, para a matemática. Compra e venda de um imóvel sem necessidade de um cartório físico, transferência de dinheiro sem a necessidade de um banco. Isso é só o começo de um futuro com o blockchain. O blockchain vai possibilitar que pessoas desconhecidas e que não confiam entre si consigam transacionar de qualquer parte do mundo sem a necessidade de um intermediário. Qualquer mercado que execute transações no mundo virtual e que essas transações exijam transparência, exijam confiança, exijam autenticidade e integridade das transações ali feitas, eu acho que não vai ter como ela escapar de uma tecnologia como blockchain. A aplicação do blockchain nessa questão de imóveis, de registro de imóveis, é só um começo. Claro que isso não está valendo para todos já, né? Mas isso vai se estender ainda. A questão principal é, para que mais ele serve? Vamos dar uma olhadinha nos slides lá. Inicialmente o blockchain foi utilizado para as criptomoedas, mas olha aí, ó, aqui tem mais de 50 casos reais no mundo utilizados no mundo inteiro. As aplicações são claramente infinitas do uso do blockchain. No próximo slide, imagine-se num mundo dotado de blockchain, qualquer operação eletrônica, não sendo possível burlar os dados de registro garantidos. Transações interbancárias, transferência de dinheiro, entre outras e outras, né? Mas, claro, nem tudo são flores, né? O blockchain controla dados, se esses dados estiverem corretos, né? Mas e se os blocos gravados forem da própria fraude em si? Esse cuidado que tem que ser tomado. O processo em si está garantido. Mas e se aquilo que está indo para dentro do blockchain não tiver errado, não tiver com problema? É justamente que esse atestamento dos dados é que valem a questão em si, que valem o blockchain. É isso que faz com que ele funcione de verdade, né? Quando a gente fala daquela questão dos mineradores, isso é muito importante para quem tiver, para começar essa questão de economia digital, para quem for começar pelo blockchain em si, presta bem atenção. O segredo do blockchain não é exatamente a segurança em si. A tecnologia que ele utiliza, que é peer-to-peer, que está na mão de todo mundo, cada um tem um pedaço e esse pedaço faz um todo. Aquela coisa da criptografia em si, não é só isso que faz com que ele seja funcional, é o prêmio. O prêmio é o mais importante do blockchain. O prêmio é alguém ir lá, abrir o bloco, atestar o dado e dizer que ele está ok. É isso que é importante. O prêmio é, eu tenho que pagar para alguém fazer esse processo. E isso tem que ser justamente um jogo. Como é que funciona na criptomoeda? Os mineradores, são milhares de mineradores, vão lá, tentam descobrir qual é o número do bloco, por cálculos matemáticos super complexos, e aquele que tiver o computador mais potente, que tiver o cálculo mais rápido, mais preciso, vai conseguir descobrir o bloco, vai ganhar o prêmio, e claro, ele obrigatoriamente, em função e em monitoramento dos demais, ele tem que atestar aquele bloco, e ele recebe o prêmio que é em criptomoeda. Como é que a gente remuneraria em outros processos? Essa é justamente a condição da gente tratar sobre ciência e tecnologia, da gente tratar dessa questão de economia digital em si. Como que eu remuneraria
o indivíduo que tratasse esse processo econômico digital dentro de um blockchain. Como é que eu colocaria isso dentro de um sistema de pagamentos, por exemplo? Como é que eu faria isso num sistema logístico de transporte de bens? Como que eu remuneraria aquele que vai atestar ou aqueles que vão atestar o bloco? As ideias são infinitas, não tem como. Vamos dar uma olhada nos slides. Sem blockchain, não há garantia de origem do produto, da qualidade ou da história do bem. Com o blockchain, nesse eu confio. É justamente esse slogan que vai funcionar e que vai trazer essa questão que a gente espera, que é a confiança do blockchain. Com o blockchain, gente, o que eu posso dizer acima de tudo é que ele fez renascer essas questões digitais. Todo mundo diz que uma das maiores invenções do final do século passado, né, e do início desse século, foi justamente a internet. O que faz a internet ser tão poderosa, ser tão infinita? Todo mundo sabe que a internet ninguém controla ela, não controla em si o funcionamento dela. Ninguém vai lá e desligar, apertar um botãozinho e desligar ela. E por que ela é assim? Porque ela pertence ao mundo, ela não tem um dono, ela é uma coisa socializada. Ela é uma coisa que aconteceu por acidente. Ela começou um computador ligado no outro, e nasceu a internet. Eu atribuiria essa revolução também ao blockchain, mas o blockchain ele não é uma revolução criada para a internet em si, é uma revolução criada para a economia em toda. Assim como a internet revolucionou os meios de comunicação e os meios de interação das pessoas, eu diria que o blockchain vai revolucionar a economia em si. E já está fazendo isso, né? E não tem mais como voltar atrás. Ele aconteceu e você não tira mais ele do ar. Ninguém controla o blockchain. Essa individualidade dele, por exemplo, o blockchain das criptomoedas, essa individualidade dele é que dá essa segurança de que ninguém vai lá e desligar ele simplesmente. Ele está lá, sozinho, funcionando autonomamente, assim como a internet em si, funcionando pelos nossos interesses. Enfim, essas questões de tecnologia, de economia em si, é que são muito importantes para a gente vislumbrar e ver um futuro melhor. Obrigado, agradeço muito essa oportunidade, agradeço ao professor Daniel, agradeço a participação do professor André Furtado, né, desse evento dos 100 anos de Celso Furtado, um grande economista, que eu li desde o tempo da faculdade e fiquei vislumbrado pela principal obra dele, né, que é a História Econômica do Brasil. E eu digo que tudo que foi feito lá no passado, tudo que ele trouxe para a gente, todo esse progresso que a gente vê hoje, que vem acontecendo no nosso país e até na América Latina e no mundo em si, depende justamente desse início dele. Obrigado a todos e numa próxima oportunidade a gente se vê. Um grande abraço.